Sala do Vigilante. Pronto. Pode começar. Pronto, tô escondidinho aqui agora. Que diziam os vigilantes, hein? Eu tava com essa Então, frase aqui na ponta da língua. voltamos. Vamos falar da série que ninguém pediu, mas que muita gente amou, que é o Pacificador, série da HBO Max, que a gente está um pouco atrasado, né? Porque ela estreou no começo aí de 2022 e a gente está falando isso agora no meio do ano. A gente está bem atrasado, mas a gente resolveu falar porque eu acho que a maioria aqui gostou da série do James Gunn. E vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aí. Para falar disso aí, eu trouxe os meus amigos aqui, o presidente da Confraria dos Canários, Augusto Devas. Saudações canalhas, vida longa e próspera. O meu amigo que ama séries, Fred. Opa, e aí, gente? E o nosso companheiro de sempre aí, do monte de podcast da vida, Drills. Ueba, gente, estamos aí. Bom, então vamos falar aí dessa série aí que marcou o começo do ano, né, cara? Que acabou, de certa forma, até virando um clássico, assim, das séries que ninguém queria e que todo mundo gostou. Vamos falar aí do Pacificador. Ô, Drills, o que você achou da série, cara? Você gostou? Aí vamos lá. Cara, antes dos filmes do Esquadrão Suicida, eu só tinha ouvido falar do Pacificador por conta daquele lance de que ele meio que inspirou o Alan Moore para criar o comediante no Watchmen e que possivelmente o comediante ia ser o pacificador e tal, aquela coisa toda, mas nunca dei muita atenção para essa história. Aí ele aparece nos filmes do Esquadrão Suicida, que foram os filmes que eu não gostei muito, a gente já falou disso aqui, e não estava afim de ver a série não, cara. Né? Aí, pô, a galera começou a ver, o Joá viu, me falou, o Yuri viu e me falou, pô, pai, assiste lá e tal, não sei o quê. Cara, eis que eu coloco aquela abertura, bicho, e a partir dali, como é que o povo fala hoje em dia? Meu mindset mudou. Cara, da abertura, o cara já me conquistou, bicho. Que coisa fantástica aquilo ali, cara. E assim, que legal ver que hoje, né, no mundo meio chato que a gente está vivendo, que teve aquele monte de atores que se prestaram a fazer aquilo. Né, cara, eu não sei se eu teria coragem de fazer uma abertura daquela, mas, cara, que sensacional, bicho. Aí fui assistindo a série, eu vou ser bastante sincero, eu achei algumas coisas meio repetitivas, assim, mas por outro lado, eu tenho uma afinidade com as coisas que o James Gunn faz, as coisas que ele faz em filme, né, o que ele faz fora do filme nem me interessa. Mas, né, curti demais todos os filmes dele que eu assisti, sem exceção. E, bicho, achei muito legal. Apesar de algumas coisas eu achar repetitivas, eu achei muito legal. Gostei muito de todos os personagens. Aquela menina que é meio infiltrada, trabalhando para a mãe dela lá e tal, eu achei ela fantástica. Fantástica. Isso. E é isso, cara. Eu não pedi a série, eu não queria ver e, né, fui meio que forçado. Falei, cara, vou ver isso aqui para o povo parar de me encher o sapato. E, pô, foi super legal. Super legal, me surpreendeu bastante. Augusto, o que você achou da série? Eu tenho que admitir que eu nem vi os dois longas. Que sorte! Da equipe, eu não vi. E se não fosse o Joá, esse canalha mor, futuro presidente de tudo, né? Me indicou e foi uma das bobagens mais do caralho que eu já vi nos últimos tempos. Rachei de rir e é divertidíssimo, além de ter altas estocadas, assim, nesse momento que a gente vive aí de escrotidão. Fred, o que você achou, velho, da série? Bom, eu faço minhas as palavras do Drills, né? Eu estava assistindo outra série, aí eu conversei com o João, ele falou, não, assiste que tá legal. Aí eu vi a abertura. Cara, é a primeira série que eu não consegui pular a abertura nem um episódio. Eu falava assim, deixa eu pular essa abertura hoje. Aí eu começava a ver a abertura e eu não dava conta. Eu tinha que vê-la até o final. Porque aquilo é muito surtado e eu acho que aquilo ali é o tom da série. Né? Eu acho que tem uns detalhes ali interessantes, né? O próprio lance deles
estarem fazendo uma dança tipo de marionete, e o lance das borboletas tem com elas manipulando os humanos. Aquilo é muito surtado. E aquela águia, cara, aquela águia, meu Deus, aquela águia é tudo, cara. Que dia que você viu uma série que a águia abraça, entendeu? Abraça o protagonista, cara. E o que eu acho mais sensacional nisso é que a série não se leva a sério, né? Tanto é que ele falava, ela me abraçou, e ninguém leva a sério, porque é óbvio que ninguém vai levar isso a sério. Aí, de repente, a outra vê a águia abraçando o cara, assim, eu tô acreditando nisso. Então, o que eu achei mais sensacional é que ela é uma série que tem uma coisa super surtada e que as pessoas estão questionando a própria realidade de tudo aquilo. Então, tem hora que eles aceitam, né, que tem uma invasão alienígena de bicho que parece borboleta numa boa e se espantam com outras coisas. Então, assim, essa jogada do real, o quanto que você aceita a realidade e as próprias estocadas, né, que o Augusto fala, que são sensacionais também, que vão fazer uma discussão sobre a própria questão de notícia falsa, né? Que a informação do cara é tudo os sites mais surtados da internet. Então, assim, achei muito bacana essa jogada da série, sabe? De brincar com a realidade e mostrar que, às vezes, a nossa realidade é muito mais surtada que ficção mesmo, sabe? Assim, as coisas que a gente está vivendo são muito mais difíceis de acreditar do que um roteiro de filme, cara. Então, isso eu achei um mérito. É aquilo, é a série que eu não estava esperando também e que eu fiquei fãzão dela. À medida que eu fui vendo, cara, eu fui vendo a crítica da série, assim, ela foi me ganhando muito na crítica dela. Principalmente nessa coisa, na crítica em relação ao redneck, né, ao caipirão americano, alt-right, que acredita em tudo que vem no Zap. Parece um outro país que eu conheço. Mas ao mesmo tempo, eu fui fazendo uma leitura da série que eu achei engraçadíssima, cara, que eu achei interessante, que foi o seguinte, o que o James Gunn tinha dado todo aquele problema das piadas antigas dele, de péssimo ao gosto, né, que ele tinha no Twitter, que a galera desencavou e cancelaram ele, e que acabou sendo expulso, acabou sendo demitido da Marvel, assim, e parece que a série é quase, eu fico com a impressão do James Gunn no divã, sabe? Eu vejo como uma redenção em relação a esse caso, que ele vai buscar exatamente esse lugar do cara. Dá para ver que o pacificador, o Christopher Smith, ele tá num lugar assim de aprendizado, né? Que é tipo, ele começa com todas as fake news possíveis na cabeça, as piadas mais escrotas, do jeito que ele saiu do Esquadrão Suicida, né? É bem parecido. E à medida você vê uma evolução muito grande do personagem durante os episódios, de aceitação, de aprender o lado do outro e tal. E eu vi bem por esse lado a série. Eu vou dar a sequência aqui no que eu não tenho, realmente eu não tenho esse acompanhamento que vocês fazem do extra filme, né? Eu vou na tela lá e assisto aquela coisa, então é interessante também, porque me leva de forma bastante virgem, sem expectativa nenhuma daquilo que eu estou vendo. Então, assim, e como sempre a expectativa é a fila do inferno, a gente quebra a cara várias vezes, né? E esse seriado foi um negócio assim, que me pegou absolutamente desprevenido. E assim como o Drills, eu também não conhecia o personagem, mas não conhecia, assim, sabia que existia, né? Não conhecia o personagem. E também não vi como eu disse, eu não vi os longas. Quando só pela abertura eu já falei, pô, esse trem vai ser legal. E foi mais legal do que eu imaginava, né? Porque isso mesmo que o João está falando, você percebe mesmo a cara do diretor, a narrativa dele, com a escrotidão mesmo, com as coisas que você vê que é sem noção e funciona. Funciona porque no mundo real funciona, por que não vai funcionar no cinema, né? Então tem coisa ali que eu fiquei assim, passado. Tinha muito tempo que eu não vi uma série que eu ficava rindo sozinho, muito tempo, sabe? Então eu tenho que enaltecer o trabalho dos caras, porque foi um negócio fora da curva e tem cenas memoráveis assim que não consigo esquecer. E toda vez que eu lembro, eu racho de rir. Então não dá para falar que não é bom, né, cara? É bom pra caralho esses caras aí. E eu achei legal, uma das sacadas, né, da série,
é aquilo de colocar as cenas que não entraram, né, no final. Você tem cenas excluídas, né, no final de cada episódio. E tem umas cenas excluídas que são geniais, cara. Aquela mesmo que ele sai falando tudo quanto é nome de gente envolvido lá na conspiração. É cada nome ótimo que aparece ali, né? E ele faz jogo de palavras, né? Eu acho muito bacana. E uma coisa que eu achei interessante na série é isso. Cara, o pacificador, o ator te convence. Ele te convence que ele é daquele jeito. Primeiro que ele tem uma cara que parece que foi desenhada pelo Jack Kirby, né? Aquele rosto quadrado. Cara, ele tem o rosto perfeito para fazer filme de super-herói. Ele tem aquela expressão que ele não mexe e aquelas coisas que tira não sei de onde, né? Ele tá chorando e vai falar que tá fazendo musculação, né? Musculação dos olhos. Ô, gente, aquilo é muito bom. Então a sensação que dá, eu não sei se foi essa, que algumas coisas ali são muito de improviso, assim, do cara ter, sabe, tirado aquilo da cabeça ali na hora, porque funciona muito bem naquele momento. Uma das cenas que eu mais gostei logo de cara, assim, e tem a cena que ele tá no apartamento lá com a menina, ouvindo os discos de rock farofa americano. E aí, cara, no meio depois da trans, a menina se revela um alienígena, eles começam a briga, e no final a menina morre e ele está cercado pela polícia, ele resolve que antes de fugir para não ser incriminado, ele vai levar os LP da mina tudo embora. Já que ela morreu, ela não vai usar mesmo. Ele é fã do CD da banda, né? Dos discos da banda. Cara, na hora eu fiquei assim, puta, velho. Eu acho que eu faria isso. Aí depois eu fiquei recomendando, eu pedi pro Devas ver e o Drius ver, porque eu sei que eles são colecionador de vinil, de disco. Eu fiquei assim, eu preciso de mais gente vendo isso para me dizer se voltava também para pegar tudo. Deixa eu te dar uma resposta rápida aqui, cara. Eu não voltava não, porque pelo menos 60% daqueles discos eu tenho, já. Foi um negócio engraçado, cara, que é o tanto de disco que eu tirei aqui, que tava sem ouvir há anos. E a cada episódio, cara, acabava o episódio, eu ia lá, puxava o disco que tocou no episódio e falava, pô, vamos ouvir isso daqui. Eu voltaria, sim. Eu voltaria e faria uma seleção, né? Mas, porque tem muita farofa ali, mas quer dizer, dava para fazer todos e depois se selecionava, né? Mas realmente a cena já começa do caralho, né? Porque aquela sequência filmada em 360, ele de cueca, cantando num vibrador, o rock and roll, farofa, aquilo para mim é só de lembrar, eu racho de rir daquilo. Aquilo é impressionante. E é óbvio que ia ser o clichê, né? Que ela ia ser um monstro, um alienígena, mas aquilo é engraçado demais, cara. Você pega um cidadão daquele tamanho de cueca cantando no vibrador, é sensacional, velho. É sensacional. Pois é, eu acho que são esses detalhes que aí você pega assim, o roteiro, isso. Gente, mas essa série te ganha, é no detalhe. É a forma como ele te mostra uma coisa, que essa cena poderia ser completamente diferente, né? E ia ser uma cena idiota, né? Daquelas de perseguição do monstro atrás do herói. Mas eles põem o cara dançando e cantando de cueca, cara. E isso aí, você não vai ver, assim, sabe? Que série que você tem uma cena dessas, entendeu? É genial isso, é genial isso. Tem também um recorte aí que a gente pode fazer, que você está falando dessas coisas que é absurdamente genial, é quando ele discute com o faxineiro do hospital que ele está saindo, e o cara fala com ele assim, ele fala com o cara, né? Eu sou super-herói. Aí corta a cena e mostra ele de costas, com aquelas roupas com aqueles aventais de paciente, com a bunda de fora. Aí que eu vi aquilo, velho, isso é verdade, cara? Esses caras vão fazer uma série disso? E os caras fizeram mesmo, bicho, e foi espetacular. Tanto que eu vou soltar alguns episódios para contar uma outra série que, para mim, que é aquelas que é memoráveis, que é o vigilante sendo torturado, o cara arranca a máscara dele, ele começa a fazer careta. O cara, que isso, bicho? Por que você está fazendo isso? Eu não ser reconhecido no Instagram.
cara tava muito chapado, velho, pra fazer isso. Não tem cabimento você fazer isso de cara, não, velho. Isso tudo aí só reforça o que o Fred falou, né, cara? A série, a história em si, né? O enredo, é mais do mesmo, né? Tem muito clichê, ele não abriu a mão da maioria dos clichês, né? Dos filmes de ação e super-herói. Mas, cara, são esses detalhes, cara, né? É o cara de cueca cantando, é o cara fazendo careta enquanto está sendo torturado, é o monstro ser uma borboleta, né, cara? Essas coisas, bicho, você olha e fala, não é possível. A águia abraçando o cara. Aliás, a águia, todas as intervenções da águia são ótimas, cara. É tudo muito legal. Então são os detalhes, o que conta são os detalhes. Os personagens, as atitudes dos personagens. Cara, cada diálogo do pacificador com o vigilante, cara, eu passava mal, bicho. De tanto rir, cara, porque é tudo muito ridículo, né? Eles são maravilhosos mesmo, cara. Porque é a hora que o negócio escala, né? Assim, eu acho bacana nisso é que ele tem aquele papel de o tutor, né, do outro, mas ao mesmo tempo ele não sabe as respostas, né? Então ele fica inventando coisa. E aí que é a dualidade legal, né? Ele tinha que estar ali como orientador, o cara acredita em tudo que o pacificador fala, e o pacificador simplesmente não sabe o que ele está falando, cara. Ele não sabe porra Não tem a nenhuma do que ele mínima está ideia. falando. Né? E aí fica aquela coisa assim, como que ele vai inventando uma coisa atrás da outra em cima daquilo ali. E por outro lado também, e aí eu achei interessante na história, o drama da história do pacificador é um drama muito fodido, cara. Assim, a vida do cara é muito fodida, o que o pai dele fez com ele. E ele vai julgando isso ao longo da história, né? Então eu achei a forma como que o passado dele foi apresentado, eu achei muito interessante, porque não quebrava o ritmo, né, da história e vai te julgando aquilo. Então uma hora ele tá fazendo você rolar de rir, de repente você fala assim, puta que pariu, que vida fodida que esse cara teve, né, que drama horroroso. Então ele mistura isso de uma forma que eu achei assim muito bem feita. Eu acho que ele acertou muito a mão nessa combinação do drama e do humor com o pacificador. O Drew estava falando da história, assim, tem uma coisa com quem trabalha com criação com criação artística, né? Com criatividade, que às vezes quando você faz uma coisa muito perto da outra, você acaba repetindo uma fórmula até sem querer, sabe? Você fica dando voltas e dá pra ver assim que o enredo básico da série é o mesmo do Esquadrão Suicida que ele dirigiu, né? É uma invasão alienígena com um monstro gigante no final, assim, sabe? Os dois filmes parece que tem o mesmo arco narrativo, né? Eu tô falando desse arco geral da história, né? Tem uma coisa que eu achei muito interessante no caso do Vigilante, é o quanto o Vigilante é sem noção. Assim, eu via muita gente reclamando, nossa, tem umas piadas dele que passa do ponto, cara, aí fica ruim. Mas eu o tempo todo achava, é isso mesmo, o personagem é sem noção, ele passa do ponto o tempo todo e o cara não cortou, deixou as piadas ruins mesmo, sabe? As coisas mais sem noção idiota do mundo, sabe? No caso do Vigilante, tanto quanto o Pacificador, são dois personagens, assim, praticamente esquecidos das HQs, né? Que ficaram. O Vigilante mesmo morreu, os dois morreram no quadrinho várias vezes e voltaram, assim, porque, tipo assim, escolhe um pra matar, mata esse. No caso do Vigilante, não, porque o Vigilante morre dentro da própria série dele, tem toda uma. Faz parte do próprio drama do personagem, né? No caso do Pacificador, ele já foi morto, acho que até mais de uma vez. Se você tá afim de saber mais do Pacificador, procura aqui nas nossas playlists. A gente fez um podcast só sobre o personagem, e você pode ver lá. E eu acho que por conta disso, dos dois, tanto o Pacificador como o Vigilante, serem personagens completamente esquecidos, assim, não tem fandom para ficar reclamando muito, é pouca gente que conhece, pouca gente que, vamos dizer, vai se importar com as mudanças, que dá liberdade total pro cara recriar e fazer o que fez, assim, né? Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que uma das coisas boas, né, é justamente isso, cara. Porque se não tinha ninguém para ficar, mas o pacificador, na verdade, faz isso.
Ah, mas o vigilante, na verdade, a postura dele é essa. Quer dizer, o cara pegou, e para mim foi ótimo, porque eu não conhecia nada do vigilante. E o pacificador eu conhecia muito pouco, quase nada também. Então, para mim, o que ele me contasse ali, eu acreditava. Mas eu acho que faz uma diferença, sim. Essa coisa de você ter um personagem já consolidado, amado por um tanto. Eu imagino o frio na barriga que esse cara deve ter. Porque qualquer coisa que você fizer, dá ruim, né? Pra quando você faz isso com um personagem que já é mais consolidado. Essa, o que se ganha com isso, né, cara, é a liberdade, né, bicho? E é uma característica mesmo dessa série. Você olha pra série e fala assim, cara, os caras tiveram toda a liberdade de fazer o que quiseram, cara. Né? Você tem a trama, né, que ela foi bem coesa, mas não é nada sensacional. Tem o drama familiar dele, que vem ali no background, e como o Fred colocou, o negócio é inserido aos poucos, entendeu? E lá no fim da série que você se dá conta do que é que aconteceu com o cara, né? Então tem um impacto difuso no negócio, mas, cara, o cara botou uma quantidade de bobagem no meio, né? Os diálogos e situações que a gente fica assim, cara, como que ele fez isso? E ele fez isso por causa disso, porque teve liberdade para fazer, né? O que você não consegue fazer num filme do Batman, por exemplo. Né? Não dá. O pessoal vai, massacra mesmo, e aí esses personagens já consolidados e com um fandom fanático, né? Você não consegue fazer, você tem que fazer, a indústria, né? Te pede para fazer o negócio cartesianamente dentro da estatística que eles estão levantando, é o que a gente está vendo aí, o que a gente estava discutindo naquele podcast anterior, nos anteriores, inclusive. E ali não, cara, ali o cara teve liberdade. Eu não sei se vocês assistiram um filme do James Gunn que chama Super, que é um filme de um cara que resolve um dia que vai ser super-herói, veste uma roupinha colorida de lycra lá e sai dando porrada nos outros na rua. E o que eu senti, cara, foi que o Pacificador foi a evolução dessa sementinha que estava lá no Super. Né? Uma história de herói que está criticando o mundo dos heróis o tempo todo, né? Que, assim, conseguiu fazer, ele inseriu coisas mais absurdas no filme do que a própria trama de borboletas controlando a humanidade, monstros gigantes, invasão alienígena e o diabo, né? Ele inseriu várias coisinhas, vários detalhes absurdos ali no meio e, cara, sai uma coisa super coesa e coerente no fim das contas. Mas se vocês não assistiram o Super ainda, dá uma olhada lá, porque ali tá a semente do Pacificador. Não, e das coisas ridículas, o monstro, o chefão no final chama a vaca, né? A galera aqui que é mais velha mesmo, viveu infância nos anos 80 aí, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o James Gunn é extremamente fã de desenho animado da Hanna-Barbera, né? Porque todo filme dele tem um bichinho. O Guardiões da Galáxia tem o Rocket Raccoon, tem o Groot também, né? No Esquadrão Suicida tem o Tubarão Rei, que faz parte. Aliás, eu não conseguia ver o Tubarão Rei sem lembrar do Tubarão, cara. E no Pacificador tem o Igli, né, cara? Eu lembro muito os desenhos de equipe da Hanna-Barbera com um bicho tipo Scooby-Doo, né? Não, e que bom que você viu o Tubarão, porque eu achava que era só eu que fiz essa associação. Também, cara, era o Tubarão purinhozinho aquilo ali, aquelas horas que ele era mais bobão nos quadrinhos, né? Levantando a mão para fazer aquelas perguntas. Cara, é Tubarão purinho aquilo ali. É muito bom. Galera, mas eu vou admitir para vocês uma coisa também. Quando eu vi o Esquadrão Suicida, aquele cidadão de tubarão lá, cara, eu falei, não vai dar para ter isso, não. Não tem condição. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, é 2 horas a menos da minha vida, deixa eu ver outra coisa. Hoje eu não posso ver esse filme, que eu tenho que cortar o cabelo, né? É, tipo isso. Qualquer coisa que você pode fazer é melhor do que isso, cara. Porque, falei, pô, não No- tem base. Os caras estão de sacanagem. E tão mesmo, né? O Isso, grande lance Então é que tá mesmo. de sacanagem. isso que você não vê o Bolinha. O Bolinha é muito melhor do que o Tubarão.
o trauma do Bolinha. Não, mas voltando aqui, né, na vaca, né, o problema não é o alienígena ser chamado de a vaca, é que o alienígena é basicamente uma vaca. É isso que ele é. Ele fica ordenhando o bicho, cara. É uma ordenha gigante aquilo lá no final. Então, ele é uma vaca. E aí Não, me é verdade. lembra, e me lembra E é aquelas duro. coisas assim, né, da solução pelo simples, cara. Eu acho que isso é que é genial. Ao invés de pensar uma coisa mirabolante e tal, vai chamar esse bicho de quê? De vaca. Pronto. Ele é uma vaca e pronto. Você não tem que arrumar um nome alienígena gigante para ele. Isso aí que eu acho assim, bárbaro também, em algumas coisas. O bichinho voa lá, tem asinha, chama de borboleta. Sabe? Você não tem que ficar também inventando. Então, isso é muito legal, essas coisas. Ele trabalha bem também, o pessoal do sul dos Estados Unidos, né, com o próprio pacificador, com aquele visão já do pai dele, que é um escroto de carteirinha. E a questão da vaca, você fica imaginando a fazenda, que vai ter lá uma vaca de fato. E como você diz, é uma vaca mesmo, né? Só que o alienígena, né? Eles estão lá chupando as tetas dela de todo jeito. Mas eu achei que ele também fez uma piada ali bastante sacana com os fazendeiros americanos ali, sabe? Não, eu concordo. Inclusive, o ambiente todo é de uma fazenda, né? Você vê que é todo aquele climão, aquele descampado, com a casinha, com o celeiro e a vaca lá no subterrâneo. Eu fiz a mesma leitura. Eu acho que ele deu uma sacaneada boa ali com os fazendeiros mesmo. Tem tudo a ver, porque ele leva a história toda pro interior ruralzão mesmo americano, né? Exato. Ele sai desse lugar comum de batalhas épicas no meio da cidade, né? No caso, o ET estava escondido debaixo de um celeiro, numa caverna debaixo de um celeiro. Pois é, será que ele já não fez uma piada ali com essa caverna? O pessoal todo da DC Comics, né? Uma caverna debaixo do celeiro. O celeiro, você sempre lembra do Super-Homem. E a caverna do Batman. Será que ele já não faz uma sacanagem aí, já com o estereótipo da DC Comics? Não faz sentido. Com os ícones, né, da DC Comics? Pô, Deus, agora você chegando agora. O final com a Liga chegando, atrasada, aquilo é hilário. A Liga da Justiça chegando. Tipo, os personagens mais bucha do universo DC tirando sarro da Liga da Justiça, que ela chegou atrasada. Exato. Aquilo também me fez lembrar o Monstro do Pântano do Alan Moore, quando a Liga chega para prender o Jason Woodbury lá naquela primeira sala do Monstro do Pântano. O Homem Florônico. Exato. Me fez lembrar daquela cena. Mas lembro mesmo. Uma coisa que eu achei interessante, e é uma leitura que eu fiz, e não sei se a ideia era essa, a luta anticlimáxica dele contra o pai, né? Que ele vai dar um tiro lá no cara e pronto. O pessoal estava esperando uma luta épica. E eu achei aquilo genial, e eu não sei se a mensagem é essa, mas primeiro que me lembrou aquele lance do Indiana Jones, né? Se você tem uma arma e o cara tá ali, usa a arma, né? Você não vai ficar entrando na luta junto com o cara do mesmo jeito. Mas outra coisa que me lembrou, e tal, não sei se a ideia é essa, é que é uma coisa assim, você não conversa com o fascismo, você elimina, e da forma mais rápida possível. Você não vai ficar entrando, debatendo, não. Ele é um fascista, então eliminou, acabou aquilo ali, né? Pode parecer uma coisa até forte, assim, mas me passou essa impressão, sabe assim, eu não vou dar palco para esse cara. Ele tem essa coisa, mostrou o que ele é, apresentou, mostrou, olha, ele é horrível, ele é uma pessoa horrível, vamos eliminar esse cara. E pronto, eliminou e acabou ali o problema, né? Você não estendeu aquilo numa batalha épica. Tudo bem que depois o cara vai para a cabeça dele, mas aí já é uma outra discussão, já é gancho para a segunda temporada e tal. Mas eu achei muito, muito interessante essa sacada, assim, de não ter muito debate com o fascismo. Eu gosto muito da própria redenção do personagem, né? Acho que eu lembro do Drills falando que eu achava o personagem do filme do Esquadrão Suicida para a série muito diferente. Muito diferente nos dois produtos, né? E é engraçado, assim, que a parte do babaca, o John Cena, o personagem interpretado de John Cena era um babaca completo no filme do Esquadrão.
ele volta um babaca completo no início da série, mas o confronto com o pai, o confronto com a realidade do que o pai fez com ele a vida toda, vai transformando ele num cara melhor, né? Eu acho que não é só isso, não, cara. A situação que ele se encontra ali, né, de estar, né, o cara para e olha para aquela vida dele ali e, apesar dele estar resistindo, né, ele não tem saída, ele tem que participar daquela operação e ele vai sentindo, eu acho que ele vai se sentindo útil, entendeu? Eu acho que isso também ajuda o cara a mudar, né? Você vê a mudança de atitude dele no decorrer da missão que eles estão cumprindo para com os companheiros de grupo e dos companheiros de grupo para com ele. Né? Aliás, eu acho que isso de fato acontece com todo mundo dentro do grupo, né? As pessoas vão criando, vão entendendo a necessidade daquela outra, de cada uma das outras pessoas que está no grupo, vão entendendo o que cada um pode fazer e, no fim das contas, eles são um grupo de fato, né? Eles estão ali prontos a se ajudar, a se defender. Isso acontece só nos 2 últimos episódios, pensa bem. O arco de todo mundo é muito bem feito, né? De todos os personagens do grupo em torno dele, assim, né? É bem feito, principalmente porque é factível, né? Em momento nenhum nessa série eu pensei, cara, por que essa pessoa tá agindo desse jeito agora? Não, cara, o cara vai construindo aquilo ali. Entendeu? E por mais que, né, a gente tenha falado que a série é cheia de bobagens, entendeu? Até essas bobagens vão contribuindo para criar o espírito de grupo neles. É um negócio bem legal. Isso é bem legal e é bem sério numa série que não é nada sério. Pois é, essa coisa do grupo, né? Eu acho que é o que o Drius fala. Eu acho que é uma das coisas mais bem feitas nessa série. E é onde que eu falo que ela tem um equilíbrio muito interessante entre o drama e a comédia, porque você acredita, cara, na história deles. Você não questiona nada. Aí quando você começa a questionar aí lá na frente você vai sacar o que é, entendeu? E o grupo não é dessas coisas bonitinhas, nós somos um grupo, vamos. Não, eles se odeiam. Eles odeiam estar naquele lugar, eles sabem que eles estão ali de castigo, né? É um castigo que a Amanda aplicou para eles. E não tem como um gostar do outro, né? Eles vão aprendendo a se respeitar. Aí você tem a virada, né? Que é a foto na van, que é o grande ponto. Ali é a hora que eles se constituem enquanto grupo. E na sequência ele descobre a pernada, né? Que a filha da Amanda dá. E aí desconstrói aquilo, mas reconstrói numa outra base, né? Que é uma base da necessidade e cada um perceber, pô, mas eu também já fiz alguma merda na vida, eu também já. Eles não são perfeitos, né? Não tem nenhum ali que nunca fez merda. E os detalhes, né, cara? A barba, o cara tingia a barba de ruivo, cara. É um negócio que vai ao longo da série e no final o cara vai expressar, pô, eu detesto que vocês fiquem falando isso. Quer dizer, é muito interessante como que ele tudo na série tem uma razão de estar ali, né? Não tem nada ali julgado à toa assim só para, né, para estar ali. Inclusive o jardim do trailer dele, da casa dele lá, aquele jardim com aqueles os bonequinhos do jardim dele é genial, velho. Cara, aquilo é muito bom, viu? E essa da barba é genial também, cara. Que o cara foi, no fim, o cara, ele admite, né, que ele pintava a barba de caju. É muito bom, muito bom. O negócio da barba tem 2 pontos, né? Que o Fred falou, né, cara? Que o cara se manifesta e fala, pô, é uma merda se esse cara me enchendo o saco por causa disso. E esse que o Augusto falou, né? Ele admite que ele realmente faz o que ele negou o tempo todo, né, bicho? Cara, é sensacional. Nesses detalhes, a construção da história é muito legal. Eu não tenho a dúvida, a narrativa é muito boa mesmo, cara. Que essa construção dos personagens, do grupo, como é que ela vai desenvolver? Porque não se torna chato. E nem pedante. Você vai acompanhando no meio das bobagens, você vai acompanhando, se interessando, você não perde o ritmo, né? Não perde o ritmo do interesse. E com toda a bobagem do mundo, o negócio é sério. É sério, porque é isso. eles estão juntos ali
relevantes, né? Aquela discussão do vigilante dentro da cadeia lá com o pai dele é genial. É isso. E o porradão é mais legal ainda, né? Deixa os caras de porrada. Você tem um prazer com o negócio. Não, os dois são extremamente psicopatas, né, cara? Sadismo puro. Eu tô lembrando aqui da cena que ele invade o apartamento lá e tem o casal brigando. Passa os episódios e tá lá a mulher da briga do casal tá tá deitado na cama com os dois, cara. Isso é genial, cara. E o diálogo deles na cama é sensacional, cara. Não, aquilo é muito bom, cara. É de matar de rir, né? Cara, eu acho que foi a série mais perto de um Preacher do Gartienes que eu já vi na vida, assim, cara. Porque desbocada pra cacete, só situação ridícula, escrota, e a escalada de coisa absurda, sabe? Me lembrou muito Preacher. Mas você está falando de que me lembra assim, na verdade, o The Boys é Gartienes escarrado e cuspido, né, velho? Não tem, se tem coisa mais próxima do que é aquilo lá mesmo. Não, mas o The Boys foi escrito pelo Gartienes. Pois é, aquilo ali ele ficou à vontade, né? Agora, no Pacificador, eu acho que é mais inteligente. Apesar de toda a bobagem, eu acho que ele pega mais nas feridas com mais autoridade, sabe? Nessas questões atuais mesmo. Atuais e universais, né? Porque não para, né, bicho? Às vezes aparece com mais evidência, depois dá uma sumida. Uhum. Mas eu acho que ele trabalhou muito bem isso em pouco tempo, né? Porque o The Boys já está em terceira temporada, né? Já. Terceira. Mas The Boys é assunto para outro podcast. Sim. Você vai ser os três podcasts, né? Para cada temporada. E o Judô Master? Quantos de vocês aí, meus amigos, chegariam na rua, ia dar risada dele, ia virar para ele, cai pro pau e ia tomar uma surra dele, velho? Aquilo é ridículo demais, um cara de 1,5 m que dá porrada nos caras gigantes, velho. Todos os super-heróis tomando couro. E é imortal, né? Porque ele é imortal. Todas as formas possíveis e imagináveis, e ele sempre levanta, né? Isso que é o mais. Até que no final fala assim, não, agora acabou, né, mesmo? Porque, gente, aquilo ali é muito deboche. O cara criou um personagem para debochar dele, cara. O personagem existe, cara. Não, eu sei que existe. Eu tava vendo, procurei umas referências depois, mas assim, ele cria o personagem na série, ele põe esse personagem na série só pra sacanear com o cara o tempo todo. Só. O tempo todo. Só pra sacanear. Aquele personagem lembrou o Wolverine nos velhos tempos, no início. Lembrou o quê? Wolverine no início. É verdade, né? No tempo que ele era baixinho. Baixinho, lutava pra caralho, pai, tu, e na hora de morrer, não morria. Verdade, lembro mesmo. E o que vocês acham da Emilia Harcourt lá, que acaba virando a chefona do grupo, né? E ela é mais B10 que os outros todos juntos, né, cara? A mulher põe medo nos caras. Virou o que eles estão falando, que ela vai virar um Nick Fury da DC, que vai aparecer no filme do Adão Negro, assim. Eu acho que eles mandaram bem, assim, na introdução do personagem. Eu não sei, eu por um lado eu simpatizo com isso, né? A mulher pequenininha, magrelinha e que se impõe, né, bicho? Que ocupa o lugar dela e eu ia falar que ela ela inspira respeito, mas não é respeito, né? O povo tem medo dela mesmo. Mas muito parecido com o que fizeram com a personagem a Clarice, né? Do Silêncios Inocentes, né, cara? Pequenininha, magrinha, né? E ela que consegue derrotar a parada lá, consegue resolver a parada. Mas eu vou ser bastante sincero, não desgostei da personagem, acho que realmente foi uma personagem muito legal, mas de toda a série foi a personagem que eu menos gostei, que menos me pegou, assim. Ela é mais dura mesmo, né? Faz parte do personagem. Porque a Leota Debaio, né, que é a filha da Amanda Waller, ela é muito mais carismática, o arco dela
tem todo tem um drama muito maior, né? Acontece que a Harcourt, acaba que a gente sabe pouco dela, né? Uhum. No fim das contas. Assim como a gente. Mas o carinha lá da barba tingida, a gente sabe pouco dele também, e eu achava ele sensacional. Economus. Eu achava ele sensacional, cara. Eu morria de rir dele, das situações que o cara se colocava, né? A hora que ele consegue derrotar o Judo Master, fala. Não, e na hora que ele sai correndo com a arma na mão, tipo assim, agora meu momento é quebra a perna e fica no chão. Cara, é muita zoeira. É muita zoeira, bicho. Muita zoeira. Não tem limite. De novo, né? Teve a liberdade de fazer o que quisesse, porque não tem quem critique, né, cara? Eu achei isso super legal. Mas a Harcourt, ela não me pegou muito, sei lá, pelo próprio tipo de personagem. Achei legal, achei bem construído, achei esse negócio, né, do tipo físico dela não bater com a atitude dela naquele mundo que ela tá vivendo, isso é bem bacana. Mas os outros personagens, na minha cabeça, são melhores. Cara, eu vou abrir um parênteses também aqui pro Robert Patrick, que era o Exterminador do Futuro, né, cara, no filme de 91, 92, né? O E T-1000. o cara, olha, ele é o T-1000 e agora ele volta aí como Red Dragon, que é o pai do pacificador, cara. E assim, o cara entrega um papel que você não tem como você não sentir pena do John Cena. Eu acho que eu sinto mais pena do John Cena por conta da atuação do Robert Patrick do que a própria atuação do John Cena, apesar que ele mandou bem demais, assim, né? Fala sério, bicho. Você consegue imaginar um cara daquele ser seu pai? Para com isso. Eu acho, inclusive, vocês que acompanham mais assim, as críticas e as histórias da produção, eu tenho a impressão que até o ator foi escolhido a dedo, né? Para essa postura, né? A referência era o Exterminador, né? Pode ser. Não sei nada disso, não. Você sabe? Não vi falar nada disso também, não. E assim, vocês esperam mais de uma segunda temporada ou vocês ainda não estão esperando mais nada igual foi a primeira? Cara, eu não sei, tem que ver. Tem que ver como vai ser, tem que ver. Não sei, não tô com expectativa para isso, não. Porque, cara, eu vivi tantas, né, séries que. Cara, a primeira temporada sensacional, fantástica, linda, maravilhosa, e depois não dá certo. A continuação não dá certo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem espaço para continuar, né? Tem possibilidade de ser legal, mas tem possibilidade de ser bem ruim também, né? Sempre. Eu particularmente, igual comentei no início, eu não tive perspectiva nenhuma, nem referência nenhuma da série. Então, agora eu já tenho. Então, assim, acho muito pouco provável que se consiga fazer uma coisa nova. Ele pode até repetir o besterol, pode até ser divertido e tal, mas desse naipe aí vai ser difícil. Mas isso também é uma questão muito particular, né? Visão de cada um. Assim, por experiência própria, o 2 é sempre uma bosta. São raríssimos os casos que o 2 é alguma coisa legal. É fato. Fazer uma continuação é mais difícil do que fazer um filme inaugural, realmente. Eu queria comentar os títulos dos episódios, né? Que cada um é uma sacanagem com o título de música, né? Que ele tem lá Você que é especialista. World. Não, você que é o especialista de rock farofa, aí explica pra gente. Explica pra gente, porque eu não olhei. Não, e não é só rock farofa, não. Por exemplo, tem um episódio aqui que se chama Monkey Dory, né? Referência ao David Bowie, né? Honky Dory do David Bowie. Ou Stop Dragging My Heart Around, agora eu não tô lembrando de quem que é essa música, mas Stop Dragon, né? Porque é o episódio que ele enfrenta o Red Dragon, não Dragging My Heart Around. Todos os episódios estão sacaneando com o título de música. O último episódio é It's Cow or Never, né? Quando eles vão enfrentar a vaca. Isso aí foi muito legal também, cara. Quando aparecia o título, eu já tava rindo, cara. Nem começou ainda, tá? Né? Acabou, eu tava rindo da abertura, da dança da abertura, acabava a abertura, aparecia o título, eu tava rindo de novo e nem começou nada ainda.
Como é que é o nome da música que você não... Stop o quê? Stop Dragging My Heart Around é de uma banda farofa. Agora me fugiu qual é a banda. Pois é, eu tinha entendido que eram trocadilhos, mas eu não saquei que era título de música. E em português ficou ruim, né? Porque não faz nenhum sentido trocadilho em inglês quando você traduz o português. Mas Não faz alguns eles sentido. até conseguiram fazer um ou outro, mas em original em inglês eu achei genial os trocadilhos. A música do Tom Petty, Heartbreakers. Tem do Tom Petty, mas tem também a Stevie Nicks, tem uma música com esse título, mas tem uma banda de hair metal que gravou isso, peraí. E o que você achou da trilha, Drew? Ah, cara, como é que eu falo o que eu achei da trilha, bicho? Pô, eu fiquei uma semana aqui em casa escutando Don't You Ever Leave Me. Cinderela? Não, Cinderela também, cara, mas, pô, eu relembrei coisa ali, né? Cinderela, Heart, cara, difícil de falar o que eu achei da trilha. Difícil de falar. Eu gostei demais, relembrei coisas que eu não ouvia há 30 anos, né? Tipo Hanoi Rocks, cara. Eu peguei o meu disco do Hanoi Rocks, que esse tava, assim, completamente esquecido. E, pô, como era legal esse negócio, cara. Como é divertido esse, né? Esse gênero de música. Foi um negócio que eu tive bastante envolvido, né? A gente chegamos a fazer uma bandinha de rock bem farofa, né? E depois, um dia eu conto essa história para vocês. Não tem registros? Tem Cara, tinha registro uma disso? gravação, nós gravamos um demo, cara, mas esse demo se perdeu. Mas, pô, teve até um impacto razoável na época e tal, e mais por conta da galera que deixou as bandas de metal para formar essa banda com a gente, né? Mas, depois um dia eu conto com detalhes, que a história é longa. Mas, cara, eu tava muito envolvido nesse lance de metal farofa nessa época, né? 86, 87, mais ou menos. E, pô, relembrei coisas assim do arco da velha, né? Principalmente o Hanoi Rocks, né? Naquela cena da van lá que os caras, o pacificador descobre que o Economist também gostava de Hanoi Rocks e os caras ficam exaltando a banda, né? Uma banda nórdica, né, cara? Dinamarquesa ou finlandesa, não lembro. E que fez um sucesso danado. O baterista morreu num acidente de carro. Quem estava dirigindo era o Vince Neil do Motley Crue. Quem viu a série do Motley Crue sabe, né? Que os caras saíram de uma festa e o cara morreu. O Vince Neil foi preso, o diabo. Uhum. E uma banda que é finlandesa. Uma banda que era super legal e por conta dessa merda toda, desapareceu do nível que ninguém lembra que a banda existiu. Eu, vou ser sincero, eu não lembrava de Hanoi Rocks. Aí, de repente, ele pega o disco, né? Eu falei, cara, esse disco. E aí o cara é fãzão de Hanoi Rocks e toca Hanoi Rocks várias vezes na série e eles vão discutir a banda. Pô, vi não sei o quê, vi eles tocando não sei aonde. Pô, a melhor banda do mundo. Não é a melhor banda do mundo, claro. Mas, pô, lembrei da banda por conta da série, cara. Né? Aí tem outras, tem Rat, tem Motley Crue, tem outras coisas que a gente vira e mexe escuta de novo, cara. Mas principalmente por ter lembrado do Hanoi Rocks, essa trilha valeu demais. Que segundo o Drills aí sumiu as fitas demo, né? Para a nossa sorte. Cara, deixa eu explicar para vocês. Não, a música que a gente escolheu para gravar o demo era justamente a baladinha Mela Cueca horrível. Porque né, a galera gostava, a gente tocava no show e a galera gostava, cantava junto. Pô, esse é o demo que nós vamos gravar. Ainda bem que sumiu, realmente. Como é que chamava a música? O detalhe de a gente tocava no show e a galera gostava. Sim, presta atenção sim. nesse detalhe assim, do sucesso que era essa banda do Drills, cara. Ninguém lembra, cara. A banda chamava Swing. Ninguém lembra mais. Mas a gente tocou e casa cheia, e galera cantando e essas coisas, e era farofaço. Era swing escrito com aquelas letras góticas, assim, tudo cheio de tracinhos. Assim. Não, porque toda a banda era desse jeito. Não, vamos lá. Como é que é? Assim. Aquela cruza de espinheira santa com arame farpado, né? Não era, não. Isso mesmo. O swing, cara, o logo da gente foi inspirado na tampinha do Keep Cooler.
É por aí, é por aí. E Mr. Anderson, os anos Oi, 80 fala. realmente é muito trash, né, cara? É muito trash, cara, é muito trash. Mas a gente tem que assumir essas coisas, né, pô? Não adianta Não, fugir. claro, é legal ter. Não, ainda mais que a gente vivenciou isso, é muito divertido, cara. Muito divertido. Não. O logo da gente tinha escrito swing, assim, bem legível, e era uma texturizada não, colorido, tipo meio cobre, meio couro, assim, não sabia bem o que era. Tinha um desenho do logotipo, que era uma caveira com um baralho na mão, que quem fez foi o Bozó, né, do Overdose, fez pra gente, o desenho legal, que tá aqui em casa ainda, eu tenho ele, um dia eu vou achar, escanear e mandar pra vocês. Então, Tá bom. mas é isso, cara. Em resumo, né? Pô, a banda resgatou, a trilha sonora do seriado resgatou umas coisas que eu tinha realmente esquecido. Ouvi discos que estavam cheios de pó, eu botei minha máquina de lavar disco aqui para funcionar enquanto estava assistindo a série, porque eu queria ouvir os trecos tudo de novo. Ai, ai. Eu imagino que deve ter sido divertido revisitar os velhos discos. Nossa. Eu queria, o Seven, no dia que eu assisti aquele episódio, né, que ele vai para casa da mina e fica olhando os discos dela, eu falei, cara, eu vou pegar os discos e vou fotografar e vou mandar pro Joab, bicho, que ele não vai acreditar que eu tenho esses discos aqui, cara. Era 60% dos discos que apareceram, um ou outro ali que eu não tinha. A maioria tem aqui em casa ainda. Os discos com tudo com 40 anos de idade, por aí. Eu só esqueci de citar eu citei a tortura, né, do vigilante, mas ele ficar sem o dedinho foi genial também, não conseguia andar direito. É cruel demais. Todo mundo, né? É ridículo. Ai, ai. E tentando convencer todo mundo de que sem o dedinho a gente não equilibra direito. Gente, e pior que teve uma hora que eu fiquei assim, gente, será que esse negócio é sério mesmo? Eu fiquei na dúvida se aquilo era bobagem ou não era. Vocês acreditam nisso? Funcionou, tá vendo? Funcionou. Funcionou. Se você pensou na possibilidade, é porque funcionou. É verdade. Como a série já passou faz um bom tempo, né? A ideia aqui era a gente sentar e bater só um papo descontraído sobre a série e rápido também, né? Não adianta, a gente é só mostrar um pouco das nossas impressões, o que a gente achou da série. Até porque a gente estava falando de séries aí que feitas com roteiro feito de qualquer jeito, preguiçoso, e essa série teve um roteiro muito bacana, né? Bem trabalhado. É bom para servir de contraponto também, né? Dentro disso, a gente pode despedir também da galera aí, mandar um abraço aí para todo mundo, deixa o joinha, se inscreve se você chegou aí pela primeira vez no canal, recomende aos amigos e vamos às despedidas, começando com o senhor Augusto Devas. Bora lá, galera. Mais uma vez, obrigado pela participação aí. É sempre divertido demais conversar com vocês. É um prazer conhecê-los e poder compartilhar isso desse mundo virtual. E vida longa e próspera a todos os canalhas, né? A galera que não conhece aí, entra lá no YouTube, confere lá a confraria com todos os nossos conteúdos, que estão cada vez melhores. E seguimos junto, com o galo na cabeça, HQ no cérebro e muita música nos ouvidos. E seriado comendo desembolado. Bora lá, galera. Um abraço. Fred. Ué, mesma coisa. Eu acho assim, é sempre um prazer estar aqui, da gente falar nossas bobagens de série, poder trocar as impressões. E essa série que ainda deixa a gente com aquela verdade horrível, né? Que o Aquaman transa com peixes e a gente foi obrigado a dormir com essa revelação. Mas é bom saber que outras pessoas também curtiram e é bom poder falar bem, porque estava ruim, né? A gente só ficava metendo pau em série, agora pelo menos a gente elogiou alguma, a gente inverteu um pouco a lógica aqui. É um abração mesmo para todo mundo e prazerão estar com vocês de novo. Deus, você tem uma consideração final, um tchau para dar para a galera aí? Bom, vou fazer aqui as considerações finais no sentido de que esse podcast aqui está aqui para provar que a confraria não faz só rantcast, né? A gente consegue vir aqui e falar bem de alguma coisa.
E que realmente, cara, esse aqui merece, o Pacificador merece, foi uma surpresa, uma grata surpresa, como a gente falou aqui, como eu falei aqui, não estava querendo ver, não estava interessado, não tinha nenhuma ligação com nada, com nenhum personagem ali, não tinha gostado dos filmes do Esquadrão Suicida, e, cara, foi muito legal, muito divertido, valeu muito a pena. Foi bom estar aqui, foi massa, sempre bom demais conversar com essa galera, e é isso. Estamos aí, até a próxima. Então, com essas considerações, eu me demito, não, eu me despeço de todo mundo aí. Um abraço aí para todo mundo.